vou usar o tempo de liderança aqui, ficar ligada no tempo, para falar de 3 assuntos, né? Então, eu vou tentar ser bem sintética. Na última sexta-feira, dia 10, o governo federal, especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicou uma portaria, que é a portaria que cria um grupo de trabalho que vai fazer a análise, a atualização, na verdade, do PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Essa portaria, ela traz 2 coisas bem interessantes de se pensar, né, bem assim, alarmantes. A primeira coisa é que ela proíbe a divulgação de informações sobre o andamento do trabalho desse grupo que vai estar fazendo a análise do Programa Nacional de Direitos Humanos. E, em segundo lugar, e mais importante ainda, é que ela exclui a participação da sociedade civil desse trabalho de análise e discussão. Na verdade, o texto da portaria, ele diz o seguinte: as entidades representantes da sociedade civil, elas elas não serão, elas poderão ser convidadas, mas elas não terão direito a voto. Ou seja, se elas forem convidadas, elas vão ficar sentadinhas ali no cantinho, ouvindo, participando como ouvinte. Isso em si é um problema, né? O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele existe a partir de uma orientação da Convenção de Viena, que é um tratado internacional firmado em 1993, e o Brasil foi um dos primeiros a promover esse tipo de programa. O primeiro rolou em 96, o segundo em 2002, e o último, que é o PNDH3, que está válido até hoje, que agora vai ser atualizado, é o PNDH3, feito em 2009. Esse último, que foi feito em 2009, ele contou com a participação de cerca de 14 mil pessoas. Como que isso aconteceu? Foram feitos encontros prévios, etapas estaduais, né, ou mesmo distrital, onde membros da sociedade civil e do poder público, ligado ao movimento de mulheres, defensores do direito da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, negros, quilombolas, militantes LGBT, pessoas idosas, sem terra, sem teto, indígenas, comunidades de terreiro, povos ciganos, população ribeirinha, dentre outros, né, dentre outros segmentos que representam as populações mais vulneráveis e diretamente interessadas na temática dos direitos humanos. Esse pessoal todo participou das discussões, que agora, a partir da portaria da última sexta-feira do Ministério da Família, Direitos Humanos e da Mulher, não nessa ordem, ela exclui essa galera dessa discussão, e isso, para a gente, é bastante preocupante. Sobre isso, a bancada do PT e do PSOL no Congresso vão fazer, ou melhor, apresentaram agora um projeto de decreto legislativo que tem como objetivo reaver a participação da sociedade civil nesse processo de discussão. Além da bancada do PT e do PSOL no Congresso, mais de 200 entidades, né, representantes de movimentos sociais, de toda essa galera que eu citei agora há pouco, assinaram uma nota pública que está disponível na internet, repudiando essa decisão do governo federal, que visa silenciar, né, esse debate tão importante para o povo brasileiro. Nesse mesmo sentido, um segundo tema é a publicação, da última sexta-feira, do edital que vai organizar, ou melhor, dar os critérios para o PNDL, que é o Programa Nacional do Livro Didático. A partir de 2023, né, os livros que serão adquiridos pelo governo, eles passarão a seguir esse critério estabelecido nesse edital. E esse edital, ele traz, eu vou até olhar mais aqui para o papel, que é o seguinte: ele traz uma nova redação sobre os critérios para a escolha das obras destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de 2023. Essa nova redação, ela excluiu temas importantes para a formação cidadã das crianças e das pessoas em geral. A seção do edital que fala sobre os princípios éticos, ou seja, que fala sobre aquilo que deve conter e não conter dentro desses livros didáticos, retirou a expressão democráticos e respeito à diversidade e deixou apenas, em substituição a esses 2 termos, ela deixou: as obras deverão observar os princípios éticos necessários à formação da cidadania e ao convívio social.
O PNDL anterior, que foi feito em 2019, ele falava especificamente, já vou concluir, ele falava especificamente da possibilidade de exclusão de livros que promovessem, abre aspas, postura negativa em relação à cultura e à história afro-brasileira e dos povos indígenas, ou que abordasse o tema do preconceito de forma não solidária e injusta. Por que essa troca de palavras? Qual que é o peso político dessa preocupação em trocar palavras no edital que vai dar as regras para a aquisição do livro didático? E como essas alterações vão impactar, né, concretamente as políticas de promoção de direitos humanos? E, por último, para finalizar mesmo, presidente, campanha da Fraternidade 2021, o tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. É uma iniciativa tradicional, todo mundo conhece a campanha da Fraternidade, é uma iniciativa ecumênica que pede doações a fiéis para financiar projetos sociais, não só da Igreja Católica, mas também de outras tendências, outras religiões. E essa campanha da Fraternidade esse ano está sofrendo um ataque, né? Principalmente na rede social, onde as pessoas costumam ficar mais corajosas, né? E esse pessoal mais radical, né, das alas mais radicais das instituições religiosas, das entidades religiosas, esse pessoal ele se levanta contra a campanha da Fraternidade, dizendo que está misturando política e religião. Não é um motivo real do levante, não é essa a causa real por trás dessa revolta. Porque, afinal de contas, a campanha da Fraternidade ela sempre fala sobre temas de interesse público. Ou seja, temas políticos, perspectivas. O real ataque, né, se ele fosse assim, se fosse realmente esse o problema apontado da campanha da Fraternidade, se fosse assim, a gente não teria inúmeros exemplos de práticas que ofendem o princípio da laicidade do Estado. Práticas que a gente pode ver a nível federal, estadual e municipal. Então, não é um ataque à questão do rompimento com a laicidade, né? É justamente um ataque contra uma perspectiva que é a de defender os grupos vulneráveis, dos pobres, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. É uma perspectiva de defesa do diálogo, né, e da não violência como possibilidades de construir um mundo onde todo mundo tenha direito à dignidade. Em síntese, os três fatos noticiados vão no mesmo sentido. Por que o governo federal excluiu do debate a sociedade civil? Do debate sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos? Por que ele silenciou? Por que não pode dar notícia de como está sendo esse debate? Por que o edital sobre o livro didático está excluindo a palavra democráticos lá dentro dos critérios que vão orientar a aquisição dos livros didáticos para o pessoal, para as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental? Por que essa campanha da Fraternidade está sendo atacada dessa maneira? Por que há propostas de boicote em relação à campanha da Fraternidade desse ano? Senhores e senhoras, são evidências de que nós estamos num processo avançado de ruptura com a democracia, com os princípios que orientam o Estado democrático de direito. A gente está à mercê de um governo que desdenha, que tem descaso, que tem desprezo pela vida do povo brasileiro, e a gente não pode deixar passar isso em branco. A gente tem que se posicionar em todos os espaços em que a gente tiver no nosso dia a dia. É isso, presidente. Obrigada.